Olá, galera do oitavo ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Na aula de hoje estudaremos equações do primeiro grau. Na verdade, nós já chegamos a falar um pouquinho na última aula, né? Sobre o que é, demos alguns exemplos, né? Resolvemos até algumas equações do primeiro grau. Falamos do princípio da equivalência, mas nesse vídeo vamos sintetizar todos esses conhecimentos e vamos de vez, né, explicar mais detalhadamente o que é essa equação do primeiro grau, em que situações que usamos, né? E eu vou deixar para vocês esse vídeo como mais uma explicação, mais um reforço, né? E ele vai ficar aí no YouTube e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Vamos a mais uma resolução de equação do primeiro grau, né? Na verdade, mais uma aula, né? De resoluções de equação do primeiro grau, então, direto na tela. Então, a definição técnica, né, de equações do primeiro grau, eu até falei na aula do MIT que a palavra equação vem de equidade, né, que significa igualdade. Como é do primeiro grau, é uma igualdade entre dois lados, aí vai ter várias operações, né, como esse exemplo aqui, ó, ax mais b igual a zero. É uma igualdade entre dois lados, né, aí tem várias operações aqui. Pode ter várias, né? Não é que tem que ter várias, mas pode ter várias operações. Que operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, qualquer uma. Aqui tem multiplicação e adição, né? E aí tem dois lados, né? Nós chamamos aqui de primeiro membro e aqui de segundo membro, na qual terá incógnitas, ou seja, variável, letras com valor desconhecido, no caso aqui é o x, e essa letra tem que estar elevada a 1. Tem que ter o expoente 1. Por isso que é do primeiro grau, né? Porque ela é uma igualdade, tem várias contas nessa igualdade, né? Os dois lados devem ser iguais e existe um valor desconhecido na qual ele é elevado a 1. Ele tem um expoente 1. Por isso que o nome é equação do primeiro grau. E esse 1 prevalece sobre os demais. Se fosse do segundo grau, o exemplo teria a mesma ideia, né? Uma igualdade entre duas partes, várias operações, incógnita, variável, mas teria uma letra elevada a 2, né? Se fosse do segundo grau. Do terceiro grau seria uma letra elevado a 3. Do quarto grau seria uma letra elevada a 4, né? E assim sucessivamente. A equação do primeiro grau, ela é utilizada como técnica para você resolver problemas na qual você não conhece algum valor. Por exemplo, quando você fala qual é o número que somado com 5, subtraído com 3, multiplicado por 3 vezes o número que eu estou falando, resulta em 40. Aí você tem que fazer uma série de cálculos, né, para determinar esse número. Enfim, tem várias situações, né? Pode ser o lado de alguma figura. Por exemplo, eu falo que o lado da figura é x e o outro lado é o dobro desse lado que eu falei. Ou seja, ele tem um comprimento x e a largura pode ser o dobro. Aí eu pergunto qual é a área dessa figura? Ou então qual é o lado dessa figura, sabendo que a área mede 50 centímetros quadrados. Aí você tem que calcular, né? Então aqui tem a explicação técnica, né, de equação do primeiro grau, que é uma incógnita, né? Na verdade, ela é uma igualdade na qual toda equação tem essa incógnita. Incógnita significa variável, letra com valor desconhecido. Em sua forma simplificada, apresenta-se assim: ax mais b. Esse a é como se fosse um número que fica do lado do x. Esse mais representa as operações. Esse b é o termo independente, é aquele número que fica sozinho. E o outro lado
é basicamente como se eu somasse isso aqui e desse 0. Estou apenas dizendo que esse lado é igual a esse. Né? Vamos estudar prosseguimento. X representa a incógnita, foi o que eu falei, ele é o valor desconhecido, né? Aqui está descrito como termo desconhecido. E A e B representam números racionais. Na verdade, pode até ser números reais, né? Mas eu digo racional porque pela série, pelo oitavo ano, o oitavo ano aprende até os números racionais, né? Então, por isso que digo números racionais. Lá no nono ano você vai aprender os números irracionais e os números reais. Mas enfim, quando eu digo números racionais é que pode ser qualquer número que seja racional, ou seja, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser várias coisas, né? Para resolvermos equações que não se apresentam na forma simplificada, devemos reduzi-las utilizando os princípios de equivalência das igualdades, ou seja, o que você faz de um lado, o que é princípio da equivalência da igualdade? É uma regra na qual o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Se você somar 5 de um lado, você tem que somar 5 do outro. Se você diminuir 10 de um lado, você tem que diminuir 10 do outro. Se você multiplicar por 3 de um lado, você tem que multiplicar por 3 do outro lado. Por isso que fala princípio da equivalência das igualdades, né? E realmente eles são muito úteis na resolução de equações, né? Aí tem uma situação aqui na qual tem uma balança com duas medidas, né? Dois pesos. Tem os dois pratos da balança, um prato em cada lado. Cada prato tem um peso de 13 quilos e elas estão em perfeita condições de mesma altura, simbolizando que a balança está representando a igualdade entre os dois pratos, ou seja, como se fossem os dois lados da equação. E aí vem as perguntas, né? Até resolvemos na aula essa pergunta. A balança está em equilíbrio? Está, porque está na mesma direção, tem o mesmo peso em cada prato. É lógico que está em equilíbrio, né? Aí como podemos escrever a igualdade? Aí no caso, você teria que escrever de acordo com o valor de cada lado. 13, ali no caso poderia ser 13 igual a 13, né? Ou então x mais 13 igual a x mais 13. E assim vai. Agora, se acrescentarmos 5 quilos a cada um dos pratos da balança, eles continuarão em equilíbrio? Continuarão, porque se você acrescentar 5 quilos de um lado, vai ficar 13 mais 5 que dá 18. Se você acrescentar os mesmos 5 quilos no outro lado, fica também 13 mais 5 que também vai dar 18. Então vai ter 18 quilos de um lado e 18 quilos do outro, ou seja, é uma igualdade. E se retirarmos 13 quilos de cada um dos pratos da balança? Aí você tem um pezinho de 13 quilos e mais um pezinho de 5 quilos em um prato. E no outro prato você tem a mesma coisa, tem um pezinho de 5 quilos e tem um pezinho de 13 quilos. Se você retirar 13 quilos de cada um dos pratos, né, você vai ficar com 5 quilos em cada lado. Então ela continuará em equilíbrio, sim. E aí como ficará a balança se multiplicarmos as massas iniciais por 2? As massas iniciais aí seriam 5 quilos, né? Você vai multiplicar 5 vezes 2 dá 10, né? 10 quilos de um lado. E se você multiplicar por 2 o outro lado, também vai dar 10, que vai ficar 5 vezes 2, 10. E vai continuar em equilíbrio. E se dividirmos por 2 as massas iniciais, como ficará a balança? Agora temos uma situação que tem um prato que tem dois pesos com 13 quilos cada um, ou seja, 26 quilos desse prato. E tem outro prato com dois pesos de 13 quilos cada um, também fica 26 quilos. Né? Então você tem 26 quilos de cada lado, agora você tem que dividir por 2. Se você dividir 26 por 2, vai dar 13. Então vai ficar 13 quilos de um lado, 13 quilos do outro. E vai continuar em situação de equilíbrio. O próprio desenho nos induz, né, a acreditar
que a balança está em equilíbrio, porque os pratos estão na mesma altura. Se um peso fosse maior que o outro, um estaria arriado e o outro estaria em cima. É como se fosse a balança dos parquinhos, das praças, né? Onde você vai fazer um lazer, né? Aí tem lá o escorrego, né? Tem, tem os brinquedinhos lá e tem o balanço, né? E tem esse daí que fica um de um lado, fica uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Os dois tem dois banquinhos, né? Aí se as pessoas tiverem o mesmo peso, fica em equilíbrio, né? Se uma for mais pesada que a outra, a mais pesada arreia e levanta a mais leve. E assim vai. E aí tem a representação, né? Representação em forma de letra, em forma de número. Considerando os números A, B e C, é porque A pode ser qualquer número, entendeu? Por isso que usa a letra. E que A é igual a B, né? A sendo igual a B, temos, né? Adicionamos o mesmo número C aos dois membros. Isso aqui ele está dizendo que você tem A mais C de um lado e B mais C do outro. Só que A é igual a B, né? Então você mantém a igualdade do mesmo jeito. E se você diminuir por C, também vai manter a igualdade do mesmo jeito, porque o que perde de um lado, perde do outro, né? Se você multiplicar por C, um lado e multiplicar por outro também, o que multiplica de um lado, multiplica do outro. E se você dividir por C, o que divide de um lado, divide do outro. Por isso é a equação, o que faz de um lado, faz do outro, né? Ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, a igualdade também não se altera. É o que vimos, né, em todos os exemplos. Chamamos essa operação de princípio multiplicativo de igualdade. Ou seja, é uma regra na qual você multiplica um determinado fator dos dois lados e mantém o mesmo resultado. Ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos dois membros da equação, então ou soma ou diminui dos dois lados, a igualdade também não se altera. Chamamos essa operação de princípio aditivo de igualdade. Ou seja, o que você adiciona de um lado, adiciona do outro, né? O que você soma de um lado, soma do outro. Mantendo-se o equilíbrio dos dois lados, a igualdade, na verdade. E aí temos um exemplo, né, prático, né? Resolver 2x menos 3 igual a 33, sendo o universo, né, conjunto universal, igual a n, né? Então, ou seja, a resposta aqui tem que ser um número natural. É isso que está exigindo. E aí, o que fizemos aqui? Escrevemos, né, a princípio 2x menos 3 igual a 33. Precisamos isolar esse x de alguma maneira, porque eu quero encontrar o valor de x, né? Então, primeiramente, eu tenho que tirar esse menos 3 aqui. Aí, como é que eu faço para tirar esse menos 3? Eu somo 3 de um lado e somo 3 do outro. Porque se eu somar 3 aqui, ele vai ficar menos 3 com 3, vai cortar. Vai dar 0. E o 0 não altera a conta, né? E aí vai ficar o outro lado 33 mais 33, que deu 36. E aí ficou 2x igual a 36. O que eu faço para eliminar esse 2x? Eu divido por 2. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando x, né? E o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então eu tenho que dividir por algum número que vai dar 1. Porque o 1 na multiplicação não altera a conta, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. O 1 na multiplicação não altera a conta. Na adição, o elemento neutro é o 0, né? Mas na multiplicação é o 1. Então, qual é o número que eu tenho que dividir esse 2 para o resultado ficar 1? É o próprio 2. Por quê? Se eu pegar 2 e dividir por 2, vai dar 1. Aí eu dividindo 2 de um lado, eu divido do outro. Aí vai ficar 2 dividido para 2, vai cortar, né? Aí vai ficar 1 vezes x. Todo número multiplicado... Eu não sei o valor de x, mas eu posso dizer que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, portanto, x vezes 1 é x, né? E aí o outro lado fica 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 é 18. Então, eu posso dizer que o valor de x é igual a 18, né? Na prática, o que é esse na prática? Na prática, vamos colocar assim entre aspas,
É como se você, quando trocar de lado, você troca com a operação inversa. Então, ou seja, se eu quiser passar esse menos 3 para cá, ele passa com a operação inversa da subtração. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. E aí, por isso que ficou mais 3 ali. Aí, quando eu tirar esse 2 do lado do x, eu passo para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Se fosse potenciação, seria radiciação. E se fosse radiciação, seria potenciação e assim sucessivamente, né? Então, é por isso que aqui ficou x igual a 18. Como 18 é um número natural, então a resposta serviu, né? Assim como 18 pertence ao natural, ao conjunto dos números naturais, temos que 18 é a raiz ou solução da equação. Raiz é a mesma coisa que resposta, tá? No caso da equação. Aí temos mais um exemplo, né? O número 2. Agora ele quer que a resposta seja um número inteiro. Por isso que ele fala U igual a Z, porque Z é o conjunto dos números inteiros. E vamos fazer do mesmo jeito, é a mesma ideia, né? Aqui eu tenho que isolar, né, esse x, né, de alguma maneira. Eu escolhi um lado e isolar ele. Ou eu passo tudo para o lado direito ou tudo para o lado esquerdo. E aí o que eu tenho que fazer para tirar esse 3x daqui? Né? Eu tenho que diminuir com 3x. Por quê? Porque ele já é 3x positivo. Eu não sei o valor de x, mas eu posso dizer que uma adição de números simétricos, né? Ou seja, de sinais simétricos, se eu pegar mais 3 e menos 3, vai dar 0, né? Se eu pegar 5 e menos 5, vai dar 0. Então, se eu pegar 3x e menos 3x, eu não sei o valor de x, mas eu posso dizer que vai dar 0. Né? Por isso que eu diminui com 3x. Aí, se eu diminuir de um lado, eu tenho que diminuir do outro. Aí ficou 10x menos 3x e menos 28, né? E aí 10x menos 3x dá 7x, né? E 7x igual a menos 28, eu tenho que dividir por 7 os dois lados. Aí vai ficar x igual a menos 28 dividido para 4, para 7, né? Aí vai ficar x igual a menos 4. E aí na prática é a mesma ideia que eu tinha falado no outro exemplo, que você trocando de lado vai com a operação inversa, né? Para agilizar o processo. Assim, menos 4 pertencendo a z, que são os números inteiros, temos que menos 4 é a raiz ou solução da equação. E assim sucessivamente, gente. Realiza essa prática, né? Esse processo em todas as equações que você vai achar a resposta. E aí tem mais uma, ó, resolver a equação 12x menos 4 igual a 4x mais 15, sendo a resposta um número racional. E aí tem mais uma explicação, né? Devemos sempre isolar os termos que apresentarem incógnitas daqueles que não os apresentarem. Ou seja, você tem que separar as letras dos números, né? Separar as incógnitas dos números. E aí chegamos no exercício. Para vocês fazerem, eu vou pôr esse exercício, eu irei, né, colocar esse exercício no formulário. Bastante, né? Tem bastante aqui. Tem da letra A à letra M, muitas continhas para vocês fazerem, treinarem os conhecimentos de equação no primeiro grau. Eu estou pensando até em só colocar o número 1, porque já tem muita coisa, mas aqui eu tenho o 2, o 3 e o 4, né? Chegamos ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Eu vou deixar o material escrito, né? Vou deixar os exercícios também, mais esse vídeo, né? Então, é isso, galera. A aula de hoje foi essa. E até um próximo encontro. Obrigado.